Bom dia, você que me ouve. Deus abençoe teu dia, tá? Te dê muita graça nesse dia. Aqui está a palavra de Deus no dia de hoje e é uma sequência do Evangelho segundo escreveu Marcos no finalzinho do capítulo 14. Diz que Pedro, então, né, que era astuto, Pedro que era para frente, Pedro que era afoito, Pedro que se achava melhor do que os outros, agora está na situação difícil, seguindo Jesus de longe, quando Jesus estava conduzido preso. E, de repente, Jesus, então, é conduzido à presença, do governador Pilatos. E eu gostaria muito, e vou falar deste Pilatos, que eu admiro tanto. Talvez você nunca viu pastor algum falar da admiração que ele tem por Pilatos, pois eu tenho, e possivelmente amanhã estaremos falando dessa admiração que eu tenho por Pilatos. Mas não se assuste, é uma palavra que Deus tem para você, e eu tenho estudado sobre esse termo, Pôncio Pilatos. Bom, falando de Pedro, então Pedro segue a sua caminhada de longe, seguindo a Jesus, e Pedro consegue entrar, então, ali na área do sumo sacerdote, antes de Jesus ser conduzido a Pilatos, e fica ali no meio, enquanto Jesus estava ali para ser acusado, a determinação já estava sendo feita, eles queriam Jesus morto. Pedro então começa a aquecer a fogueira ali, porque devia estar um pouquinho frio, e de repente chega uma garota e diz assim: você estava com ele, Pedro nega Jesus e a garota insiste de novo. Pedro nega Jesus porque havia sido dito que Pedro, antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes, E de repente a garota diz para um deles lá: eu conheço sim, ele é realmente um deles, do que andava com esse Jesus. E foi o tempo desse assunto se espalhar, e chega alguns do que ali estavam com ele e diz: você estava com ele sim, porque você é galileu. Essa palavra galileu chama muita atenção, porque dizia-se que Nazaré pertence, e pertence à Galileia, e Natanael disse que de Nazaré não sairia coisa boa, uma província pequena, na época de 200 pessoas, e foi ali que Jesus cresceu. Então, não se esperava coisa boa por ser uma raça misturada ali. E os judeus da Judéia, o povo da Judéia, criticavam muito isso aí. E então ele se diferenciava dos galileus. E ele dizia: não, você é galileu. E essa palavra galileu perseguiu a Jesus, perseguiu agora Pedro. E lá para o livro de Atos você vai ver a repetição dessa palavra galileu. E graças a Deus por ela. Realmente nós somos um povo misturado, um povo diferenciado, mas um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Por isso somos criticados, por isso somos atacados. E a Bíblia diz que Pedro, então, ao negar pela 3ª vez, o galo já havia cantado uma, na sua primeira vez que ele negou, e agora, pela 3ª vez, que ele se irrita com isso e diz: não conheço, não sei nem de quem vocês estão falando. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Nós seremos, meus amigos, irmãos, nós seremos acusados também diante da população. Estamos sendo acusados. A igreja começa o princípio da sua perseguição para os últimos dias. Desde o princípio da igreja ela tem sido perseguida, mas agora está sendo pior. Agora eles não só perseguem a igreja, como eles querem que a igreja pregue aquilo que seja confortável a eles. Na internet você verá muitas palavras de ânimo, mas que não têm compromisso com Deus. Na internet você vai ver muitas palavras de mistura, que o evangelho tem que ser pregado com amor, e certamente tem, mas o evangelho é a palavra da verdade, O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e poder tem que ser exercido sem misericórdia. O poder é poder, então se é para executar, é para executar. Se é para absolver, é para absolver. Mas o poder não pode perder a sua força. E
O evangelho precisa ser pregado, mas hoje está tendo um novo evangelho. Você pode perceber que existe um evangelho dito assim, o evangelho segundo o Espiritismo, que é um evangelho retorcido, um evangelho mentiroso, né? E aí agora existe o evangelho dos cantores gospel, né? Que é um evangelho mentiroso. Agora o evangelho dos artistas e o evangelho das redes sociais. E agora nós temos o evangelho segundo o STF, a Suprema Corte Brasileira. Eles querem implantar um outro evangelho que não pregue diferença, que não pregue, eles se chamam de preconceito e discriminação, mas o evangelho não tem preconceito, o evangelho tem conceito. E o nosso conceito é o seguinte, o que a Bíblia diz está dito e nós vamos obedecer à Bíblia e não ao STF brasileiro. Nós vamos obedecer a Jesus e não a Alexandre de Moraes. Nós não abriremos mão daquilo que cremos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê no poder de Deus, você vai pregar a palavra tal qual ela é. Então, meu querido e minha querida, no nome de Jesus, seja em perseguição, ou seja na alegria, seja na dor, ou seja na saúde, sirva a Jesus e não abra mão daquilo que você crê. Quando você vai ver Pedro lá no livro de Atos, então mesmo Pedro com intrepidez se levanta em outro momento que estava sendo acusado de beberrões e de bebados, né, que não era o Espírito Santo de Deus, estava usando eles. E Pedro se levanta de novo e explica, não é nada disso que vocês estão dizendo. O que está acontecendo é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então seja cheio da presença de Deus. Não abra mão daquilo que você crê. Mesmo perseguido, fique firme com Jesus. Pedro negou para se cumprir as Escrituras, mas Pedro se levantou, chorando amargamente, entendendo que Jesus era a única coisa preciosa que ele tinha. Então, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, seja abençoado, seja engrandecido o nome de Jesus na tua vida e não abra mão daquilo que você crê, mesmo perseguido. Deus abençoe você, seja forte, valente, seja um varão e uma varoa valorosos em Cristo Jesus. Um grande abraço meu e sigamos falando amanhã do capítulo 15, né, do Evangelho segundo escreveu Marcos. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Abraço meu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins.